Então, o nosso solo, ele se alimenta como nós. Isso que é importante a gente dizer, colocar aqui. Que assim como nós gostamos de comer bem e gostamos de uma comida gostosa, saborosa, o solo também. E o seu alimento, o alimento do solo, ele também precisa ter aí uma nutrição balanceada, assim como nós, né? E ele precisa também ter um bom tempero, né? Mas aí muitos podem pensar, né? Mas que conversa é essa, né? A terra, como que a terra consegue diferenciar os sabores? Quanto menos, aí ela vai diferenciar os temperos das plantas. Para ela, né, muitos dizem aí que é tudo igual, não tem sabor, né? Mas não. Pelo incrível que pareça, o solo aí reage a tudo isso. Isso eu estou falando, pessoal, para um solo vivo, de uma agricultura ecológica, tá? E não aí para um solo doente ou um solo morto de uma agricultura convencional. Então, o solo doente, o que um solo doente faz? Ele é alimentado com o quê? Com remédios, alimentado com química. Né? Assim como precisa de uma pessoa que está doente, ela vai, não adianta ela vai ter uma hora que a comida, só o alimento não vai curar ela. Ela chega num determinado fase aí, num estágio da doença que a comida, até então no começo, às vezes você cura só pela alimentação, mas tem um determinado momento que precisa do remédio, precisa de química né? E o solo também. Então o solo, quando ele é doente, ele chega num estágio, que é a maioria dos sistemas convencionais, ele chega num estágio que ele precisa ser alimentado por remédios, química pura, né? E tudo bem, é isso aí, o sistema convencional é assim. Então, é como se, às vezes ele chega até como se fosse, quando ele está em coma, na UTI, né? Ele precisa até ser alimentado com soro na veia, que é o que a gente vê muito aí na convencional. Às vezes você tem que, um fertilizante ali de emergência, líquido ali, uma fertilização ali de emergência, né? É meio que, né, você pode fazer essa analogia aí, um adubo foliar, né? Como se você pode fazer essa analogia, aí como se fosse uma alimentação num soro na veia. Né? Bom, mas vamos falar aqui de um solo vivo, né? Que é o que nós trabalhamos com o sistema agroecológico, nós trabalhamos, né? Ou pelo menos aí trabalhamos para que ele seja agroecológico. Bom, então, na montagem de um prato, pelo menos para nós aqui, brasileiros, nós temos alguns elementos básicos aqui que constituem um nosso prato do dia a dia. Então, aí, pelo menos para a maioria de nós, né? Que é o quê? O nosso arroz e feijão. Então, quem é o arroz e feijão dos nossos solos? São a que eu mostrei para vocês. São as gramíneas e as leguminosas. E vocês sabem, né, que eu estou falando, né, que o arroz, né, que é um alimento também, ele é literalmente uma gramínea, tá? O arroz, nosso alimento, o arroz é uma gramínea. Então eu falei para vocês, gramínea e leguminosa, o arroz é uma gramínea, tá? O feijão é o que? Também, no feijão alimento nosso, é literalmente aí uma leguminosa. Então nós também nos alimentamos de uma gramínea e de uma leguminosa, assim como o solo precisa ter o seu arroz e feijão, uma gramínea e uma leguminosa. Né? Então, e não é por acaso então que o arroz, o feijão, aí é um prato tão desejado e indicado pelos nutricionistas, né? Porque realmente aí eles são complementares nutricionalmente. Então isso é básico, a gente nem precisa do nutricionista, do nutricionista para falar isso, né? A gente sabe disso. Então, os nutrientes que faltam em um pode ser complemento, você pode encontrar no outro. Tá? Então, se o elemento falta no arroz, você pode encontrar no feijão. Tá? Então, nós temos aqui aquela expressão, né? Então, muita gente ouve falar, né? Vamos fazer o feijão com arroz primeiro. Ou quando você fala, né? Fala para o iniciante, né?
Vou primeiro fazer você fala para o iniciante, né? Faz primeiro aí o arroz e feijão, depois a gente faz o básico primeiro, depois você faz o mais complicado. Né? Então, muito falar. Ou a gente fala para a gente mesmo, né? A gente mesmo fala, eu vou primeiro fazer o arroz e feijão aqui, depois eu avanço. Então é isso. Na nossa agricultura aqui, ecológica, nós temos que fazer o nosso arroz e feijão primeiro, né? Que é e cultivar primeiramente aí os adubos verdes, né, as gramíneas e as leguminosas. Né? Então tudo isso, né, a gente fala, né, pessoal, a gente trabalha também com agricultura biodinâmica, né, então a gente fala, o arroz e feijão de uma agricultura biodinâmica é uma agricultura viva. A agricultura biodinâmica, o que muitos aí se enganam, aí, se iludem, é que vai aplicar a agricultura biodinâmica e vai acontecer uma mágica aí. Mas não, ela só funciona realmente para um organismo vivo. E aqui, para você ter um organismo vivo, é o nosso arroz e feijão. Né? O próprio organismo vivo é o arroz e feijão aí da agricultura biodinâmica. Tá? Então, para criar um organismo vivo, o arroz e feijão são aí os adubos verdes, mais especificamente as gramíneas e as leguminosas. Então, depois do arroz, feijão, vem aí os complementos. Né? Então, temos aí no prato, sim, utilizamos os legumes, colocamos legumes, saladas e os temperos, né? Que são aí, fazendo mais uma vez uma analogia, que são os nossos micronutrientes. Então, assim também é no solo. Então, você tem aí os legumes, as verduras, né? Ou seja, as hortaliças, né? Também aí os frutos, colocamos, né? Os frutos e as flores aí são os temperos da nossa salada, que trazem muito aí a questão dos micronutrientes. Então, também existem plantas especiais que trazem determinados micronutrientes. Então, um exemplo clássico aqui, eu acho que muitos sabem aí, é muito utilizado você plantar 3 culturas, né? Então, geralmente o pessoal planta em consórcio, né? Nós estávamos falando de consórcio, a gente planta lá o milho, planta milho, feijão e abóbora. Então veja, por que esse casamento desses, né, esse trio aí, no caso, dá tanto certo? Porque justamente o milho uma gramínea, o feijão uma leguminosa e a abóbora aí traz aí os micronutrientes, traz os legumes. Né? Então é um prato perfeito para o solo. Então por isso que é tanto utilizado esse trio em consórcio. Então veja, o solo ele pede isso. Tá? Ele não quer somente aí uma comida artificial ou uma comida enlatada, como são aí os NPK, os químicos, nitrogênio, fósforo, potássio, né? Aquela coisa química, né? Que são aí os químicos convencionais, industrializados. Então, o solo ele até digere, sabe? Mas é aquela diferença entre, que a gente sempre fala, a diferença entre alimentar e nutrir. Veja, nós alimentamos o solo, costumamos alimentar o solo, mas nós não estamos acostumados a nutri-los. Então, nós também, serve para nós também. Nós costumamos nos alimentar e muito pouco nos nutrir também. Então, existe essa diferença. Então, fazemos com o solo e também fazemos conosco. Então, quando a gente faz com o solo, consequentemente, a gente também faz conosco também, tá? Porque a nossa é reflexo do solo, a nossa saúde é reflexo do nosso solo, tá? Então, estamos muitas vezes aí nos alimentando, mas não estamos nos nutrindo. E tá tudo bem, né? O pessoal está acostumado com isso, né? E não consegue aí valorizar realmente, na maioria das vezes, diferenciar um alimento que é um alimento de um alimento nutritivo, né? Então acha que está enchendo barriga e tudo bem, mas alimentar a barriga, encher a barriga, não é o suficiente. Então, e é o que, né? Então é o que muita gente nós vemos por aí, nós ouvimos muito por aí, né? O Brasil ele é responsável aí por alimentar o mundo.
Né? O Brasil é responsável. Mas quando que nós seremos, então, aí responsáveis em nutrir o mundo? E não somente aí o mundo, tá? Nutrir a nossa, primeiro aí, quando a gente vai ser responsável em nutrir a nossa própria população de verdade. Então, o solo pede essa nutrição. Experimenta comer uma comida artificial aí, como por exemplo um McDonald's, uma semana. Tá? Não faz isso não, pessoal, mas você vai ver o seu corpo pedindo, tá? Você vai ver o seu corpo pedindo comida de verdade. E veja, não é você que pede conscientemente, tá? É o seu corpo que pede, é a sua natureza pedindo. E assim é o solo também. Então o solo aí é um órgão vivo do organismo agrícola. Ele é vivo, ele também pede. Tá? E aí, o que começa a aparecer? O que a gente fala que são as plantas indicadoras. As plantas indicadoras, né, são aí trazidas, aí aparecem para resolver tudo isso, que é o que nós chamamos então das plantas daninhas, né? Falamos assim, né? Essa praga, né? Na verdade, essa praga que muitos dizem é um plano divino entrando em ação. Para nós aqui entendemos assim, é um plano divino entrando em ação para quê? Para consertar aquilo que está errado, aquilo que está desequilibrado. E o que nós fazemos, quando aparecem elas, jogamos o quê? Veneno. Jogamos veneno sem dó nem piedade.